Você já decidiu onde você vai viver a sua eternidade? Você vai viver na terra ou no céu? A Bíblia diz que o nosso lugar, o lugar do cristão, não é aqui. Que a nossa vida não é terrena. O Senhor nos preparou lugar. Lá em Hebreus 13:14. E o texto continua lá no versículo 15, que diz que através do nome de Jesus, você consegue conquistar a sua eternidade. Aqui na terra, a gente tem o dia certo para acabar. Mas por meio do louvor a Deus, sacrifício de louvor e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, você vai garantir a vida eterna. Uma vida em abundância, não é qualquer uma não.